Escola Dominical. EBD em Foco, com o evangelista Malcírio Silva. Escola Dominical, conhecimento e saber. EBD, o maior seminário do mundo. Seminário do mundo. Moisés e a sacerdote e o encontro com... Olá, meus amigos, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Estamos dando início a mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Não se esqueça de se inscrever neste canal, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, deixar os seus comentários. Vamos juntos fazer esta obra, a obra de Deus, e transformar o mundo pelo poder da palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos trabalhar nesta manhã a lição que tem como título Atributos da Unidade da Fé, Humildade, Mansidão e Longanimidade. O textual diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Efésios capítulo 4, verso 1. A verdade prática diz: a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. É importante nós frisarmos aqui que nós estamos estudando nesse segundo trimestre de 2020, a igreja redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa, que tem os comentários do pastor Douglas Batista. Quando falamos em humildade relacionada à Igreja de Deus, dizemos da qualidade de quem tem consciência de suas limitações, né? Depende de algo ou de alguém, não é autossuficiente, que expressa submissão em relação aos seus superiores, acatamento, modéstia. Já a mansidão diz respeito à qualidade do que é manso, possui um gênio controlado e fácil, expressa tranquilidade, brandura, meiguice. Já a longanimidade, característica de quem é altruísta, bondoso, generoso, qualidade da pessoa que aceita de modo firme e corajoso as adversidades a favor de outrem, paciente, resignado, mesmo que não aceite a peita, espera para ter misericórdia. Olha só, né? Esses três pilares aí são as bases, né, fundamentais, né, que mantêm ou para manter a unidade da fé na Igreja de Deus. Então eu espero que você já esteja de posse da sua revista, da sua Bíblia Sagrada, e vamos juntos mergulhar neste oceano do conhecimento de Deus e da sua vontade. A leitura diária está lá em Efésios capítulo 4, verso 1 e 2, que diz, resumidamente, a unidade da igreja é a consequência de um viver humilde, manso e longânimo. Significa que ninguém é melhor do que ninguém, somos dependentes uns dos outros e todos dependentes de Deus, né? Ainda em terça-feira, Filipenses 2, 5 a 8, Jesus Cristo, a maior expressão de humildade. Aí nós vemos que Cristo, em tudo, ele foi-nos o exemplo a ser seguido, né? Quando dizemos da humildade. Quarta-feira, Mateus 11, 29, Jesus Cristo, manso e humilde de coração, em tudo nos deu exemplo, foi submisso ao Pai, né? Até ao Calvário. Então, nós vemos aí que Cristo é o nosso exemplo maior, né? E como cristãos que somos, devemos, como a própria palavra sugere, ser semelhantes, ser uma cópia fiel do original. Quinta-feira, Gálatas 2 e 20, a mansidão se revela quando Cristo vive em nós, né? Então, se Cristo habita em nós, a mansidão deve prevalecer em nossas vidas. Sexta-feira, Salmos 86 e 15, Naum 1 e 3, se não fosse a longanimidade de Deus, o
que seria do seu povo. Deus sempre se mostrou longânimo para com o seu povo, e nós vamos ver isso em toda a trajetória do povo hebreu durante a caminhada no deserto, quanto aquele povo perturbou a paciência de Deus, e Deus foi sempre longânimo, esperava para ter misericórdia. Sábado, 1 Coríntios 1:10, a unidade dos cristãos leva a um mesmo pensamento e parecer, unidos em um só corpo ou em um só amor, o amor de Cristo. Nosso pensamento deve se parecer, né? Não podem ser divergentes da natureza dele. A leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios capítulo 4, versos 1 ao 4, e depois Colossenses 1, do 9 ao 12. Efésios 4, verso 1 diz assim: Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação em que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Essa é a parte mais difícil, tá? Do ser cristão, do ser igreja, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Vamos guardar essa unidade no Espírito simplesmente pelo vínculo da paz, para que tenhamos paz. Tá? Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Isso significa dizer que não pode haver divergência entre aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Por quê? Porque não existe dois espíritos e dois corpos. Existe um só corpo, que é o corpo de Cristo, e um só Espírito, que é o Espírito de Deus. Como também fossem chamados em uma só esperança da vossa vocação. A nossa esperança é una, é isso que Paulo quer dizer. A minha esperança é a esperança do outro. E a nossa esperança unânime é a esperança da glória de Deus. Então não pode haver divergência entre nós no nosso entendimento e compreensão das coisas espirituais. Colossenses 1, versos 9 ao 12, vai dizer: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Então, meus irmãos, meus amigos, observe que esta lição ela vai tratar dessas três bases principais que sustenta ou deve sustentar a Igreja de Deus, o corpo de Cristo. O objetivo geral dessa lição é mostrar que a unidade na Igreja de Cristo é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade na vida dos crentes. Somos todos perfeitos? Não. Eu disse em lições anteriores que nós não estamos prontos e acabados, que a santificação é um processo. O que nós temos que ter em mente e compreender é que esses são os pilares que dão base, né, à sustentação da verdadeira Igreja de Cristo. Objetivos específicos. Tópico 1. Explicar que a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão. Paulo, escrevendo aos Filipenses, define bem o resumo do tópico 1. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. É fácil? Certamente que não é fácil, mas esse é o caminho a ser seguido.
Filipenses 2 e 3. Tópico 2, aliás, nós vamos enfatizar que a mansidão produz crentes que promovem a paz e a conciliação. Então, o salmista define também esse tópico para nós, né? Ele diz assim, ó, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Quem são esses mansos de que fala o salmista? Fala da igreja de Deus, certamente, né? Tópico 3, vamos frisar que a longanimidade capacita o crente a ser tolerante com as falhas alheias. Você tem sido tolerante com a falha do teu irmão? Não encontramos melhor verso para definir o objetivo específico do tópico 3. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer lá no capítulo 4, verso 2, que nós já lemos na leitura, né? Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Suportando-vos uns aos outros. Então, observe, meus irmãos, meus amigos, que não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma que você estará inserido no corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. O ponto central dessa lição, a genuína unidade da igreja é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade de cada crente. Após concluir a oração intercessora em favor da igreja, diz Paulo, né? E ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, né? Capítulo 3, verso 16 ao 21, diz o apóstolo Paulo, né? Da necessidade da unidade dos crentes. Capítulo 4, verso 1 ao 16. Assim, nesta lição, estudaremos as virtudes fundamentais que são humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Isto é a introdução da nossa lição de hoje. Tópico 1. Para haver unidade é preciso humildade. A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Sejam humildes não somente de Deus, Tiago capítulo 4, verso 10, 1 Pedro 5 e 6. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará, diz Tiago. Pedro, por sua vez, vai dizer, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Depois, também, nós temos que ter esta humildade entre os irmãos, né? Não somente para com Deus, mas também entre os irmãos. Provérbios 16, 19, 1 Pedro 5 e 5, vai dizer assim, ó, melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do que repartir o despojo com os soberbos. Né? O escritor de Provérbios, ele tinha o Espírito de Deus, sabia definir as coisas. E aí Pedro lá vai no capítulo 5, verso 5 de 1 Pedro, vai dizer, semelhantemente também vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Subtópico 1. O modo digno do viver cristão. O destaque dessa seção da carta é a conduta geral do crente. Paulo apela para que os crentes andem de modo digno da vocação, capítulo 4, verso 1. Qual é a sua vocação? Já parou para pensar qual é a sua vocação? Sem contar dos nossos afazeres, daquilo que nós foi delegado a nós a fazer dentro desta instituição igreja, dentro do reino de Deus, a maior vocação de que nós fomos chamados para tal é para a salvação. A palavra de Deus ela vai deixar isso bem claro. Nós fomos chamados para a salvação. Nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja. O andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de quão unido nós estamos com Deus e com os irmãos. Então, esse comportamento que você demonstra para as pessoas, para o mundo,
expressa, ele está completamente relacionado ao quão unido você está com Deus e anda de acordo ou não com a sua palavra. Então preste atenção nisso, né? Uma vez que fomos chamados, escolhidos para ser a propriedade peculiar de Deus, estas qualidades elas precisam ser expressas na vida do crente. Eu costumo dizer que você não precisa dizer para ninguém que você é crente. Não precisa. É bom que você deixe que as pessoas descubram isso. Compreenda isso. Isso é muito mais importante. As pessoas descobrirem que eu sou. Porque de repente você diz que é e as suas atitudes dizem o contrário. Pense nisso. Reflita nessa verdade. Nesse sentido, o apóstolo apresenta 3 virtudes essenciais: a humildade, a mansidão e a longanimidade, capítulo 4, verso 2. Subtópico 2, a humildade. Para os pagãos, a humildade era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter, falta de amor próprio. Em Cristo, a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele despiu-se do seu trono, das suas vestes reais, desceu ao planeta dos malditos, se fez maldito entre os homens, porque nós éramos malditos, e morreu na cruz do Calvário para nos resgatar da maldição da lei. É por isso que ele é o nosso maior exemplo. Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, Filipenses 2, do 6 ao 7. No Evangelho de João, nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando exemplo de humildade, João 13, 13 ao 15, mas não de uma humildade movida por uma falsa aparência. Precisamos tomar cuidado com isso também. Isaías 32 e 6, Mateus 23, 28. E sim, de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Filipenses 2 e 3, Atos 4 e 35, nada façais por vanglória, diz o escritor aos Filipenses, capítulo 2, verso 3, que é o próprio Paulo, né? Eles repartiam entre si segundo a necessidade que eles tinham. Isso é reconhecer o valor do outro, valorizar o outro, né? Acima de qualquer coisa. Subtópico 3, a verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no ensino de Paulo é que a pessoa humilde expressa modéstia, em oposição ao orgulho e à arrogância, segundo Coríntios 12, 20. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade. Se não estiver bom para todos, então eu não vou me sentir confortável. Tá? Bem da coletividade no lugar do egoísmo, do egocentrismo, né? João 17, 21 e 23. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade do corpo de Cristo, 1 Coríntios 12, 25. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente, capítulo 3, verso 16. Vamos abrir um parêntese aqui, porque nós, de nós mesmos e por nós mesmos, não conseguimos fazer nada. É por isso que o Espírito Santo na vida do crente, a manutenção do Espírito Santo na vida do crente é tão importante, porque se não for pelo Espírito de Deus, você não consegue, você não vai atingir este grau de entendimento e de compreensão, né, para ser verdadeiramente humilde, mas humilde não por falsa aparência, mas conforme os preceitos dos ensinamentos da palavra de Deus. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Gálatas 5,16. Aceitamos a Jesus como Salvador, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós e nós passamos a viver em novidade de vida. Tópico 2. Para haver unidade é preciso mansidão. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. A Bíblia vai trazer vários exemplos de mansidão que você pode talvez querer confundir na sua mente. Mas Moisés matou o egípcio, escondeu o seu corpo na areia, quando pleiteava contra o seu irmão, e a Bíblia diz que ele é o homem mais manso.
Vamos observar, né, esse conceito, né? Mansidão, fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência, e não de covardia. Tá certo? Então, essa visão que você tem de mansidão tem um conotativo, receba o conotativo de covarde, de se acovardar diante das diversidades, diante das adversidades, diante das dificuldades. Não é disso que se trata a mansidão, tá certo? Então, 1 Coríntios 4, 21, 2 Coríntios 10 e 1, 2 Timóteo 2, 25. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. Gálatas 5 e 22. A mansidão é um estado que deriva da humildade. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. Ou seja, você sabe tratar com as coisas, com as situações, você tem autocontrole para manter a sua postura e resolver de forma pacífica determinadas situações, mas também você tem habilidade para defesa, né? Por quê? Porque nós não somos covardes. Ser manso não é ser covarde. Prestem atenção nisso também. Então, o termo indica moderação nas ações, a pessoa moderada, bom trato com o semelhante, ausência, ele não se precipita, ausência de precipitação. A expressão retrata o caráter de Cristo, conforme o Senhor mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 29. Mas você lembra do episódio que o Senhor ele entra no templo e expulsa cambistas, jogadores, aqueles que estavam ali apenas para negociar dentro da casa de Deus? Mas Jesus ele é manso e humilde de coração. Mas ele pegou um chicote, pegou uma chibata naquela situação e expulsou todos aqueles que estavam deturpando o caráter do templo. É importante que nós compreendamos isso também. Segundo subtópico, grandes exemplos de mansidão, Moisés e Jesus Cristo. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Números capítulo 12, verso 3. Essa reputação se deu em virtude de o legislador, entre outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente, Números 12, do 1 ao 2. Nessa mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado pelos seus opositores, Mateus 12, 14 ao 21. E durante seu julgamento, não pronunciou qualquer palavra contra seus acusadores, Marcos 15, do 4 ao 5. Assim, temos o exemplo da mansidão diante das mais difíceis circunstâncias. Subtópico 3. A verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Romanos 12, do 12 ao 14. Não revidam os maus tratos sofridos. Não se apressam a emitir juízo. Romanos 12, 17 ao 19. Não cedem às provocações, nem dão espaço para ressentimentos. Não guardam mágoas. Hebreus 12, 15. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade. Sabe aquele sentimento? Vou me vingar. A vingança pertence a Deus. É importante que você compreenda isso. Pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Assim, mansidão trata da submissão do homem para com Deus e sua palavra. Tiago 1:21. É a presença do Espírito Santo propiciando suavidade e domínio próprio. Romanos 8:10. Subtópico 4. Mansidão pressupõe conciliação. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. 1 Pedro 2:23. Ele transmite a ideia de pacificação, um meio harmonioso de administrar os conflitos. 2 Coríntios 2:10. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso
desapareceria. Por que há tantos conflitos dentro da igreja? Porque falta essa virtude em muitos crentes. Em lugar de sentimento faccioso, eles apresentariam um espírito manso e conciliador, 1 Coríntios 1:10, sabe? Ao invés daquele sentimento de facções dentro da igreja, de grupinhos que se opõem ao outro, presta atenção nisso, tá? Se ao invés disso houvesse esse espírito de conciliação, de harmonia, de considerar o outro, de suportar a fraqueza do outro, a história da igreja seria uma história diferente da que nós vemos em nosso dia a dia. E quando eu falo de igreja, estou falando da universal igreja de Cristo, invisível, que não se pode tocar, não se pode ver a olho nu, mas que ela faz parte de um grupo seleto que foi comprado, foi lavado e foi remido pelo sangue de Cristo e que deve preservar essas três bases, para de fato ser a expressão máxima da representação de Cristo na face da terra. Tópico 3. Para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. Primeiro subtópico, longanimidade. Um fruto do Espírito, longanimidade, tem o sentido de paciência, tolerância e constância. 1 Pedro 3:20, 2 Pedro 3:9, Colossenses 3:12 e 13. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente, Gálatas 5:22. Tolerar pacientemente a má conduta dos outros, 1 Coríntios 6, do 1 ao 6, tanto que a Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação, Romanos 12:12. Assim, suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são o lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se, Salmo 86:15, Naum 1:3. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente por Cristo Jesus, 1 Coríntios 13, do 1 ao 7. Subtópico 2, suportando uns aos outros, que não é fácil. Durante a nossa jornada cristã, nos deparamos com as múltiplas situações de hostilidades. Atos 14:22, são nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor, 4:2 de Efésios. A expressão indica que, infelizmente, teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provocações alheias e atitudes carnais por parte de pessoas que não são espirituais, que ainda não nasceram de novo, que não tiveram um verdadeiro encontro com Cristo. É importante pensar nisso, Estas são comparadas a um fardo que às vezes o pastor tem que levar, o líder dos jovens tem que levar, o líder do coral, o líder da orquestra tem que levar, porque precisamos suportar, porque Cristo suportou, tolerar, porque Cristo é tolerante, e enquanto a vida, a esperança. É importante se compreender isso também, mas essas pessoas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor, o amor de Deus que habita o nosso coração. Subtópico 3. O perdão como premissa do amor. O amor é um atributo divino, 1 João 4:8. O principal aspecto do fruto do Espírito, Gálatas 5:22, é uma virtude altruísta que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratados, Mateus 7:12, mesmo que às vezes não haja reciprocidade. Desse modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros com um coração puro, 1 Pedro 1:22, perdoando e sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas, as facções no meio da Igreja de Deus. Conclusão.
Vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais: a humildade, que fortalece a unidade, a mansidão, que gere os conflitos, a longanimidade, que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado na vida da igreja. Mateus capítulo 5, verso 16, 1 Coríntios 1 e 10. Esta foi mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Que Deus te dê discernimento, abra o teu entendimento, para que você compreenda qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.